Fala, queridos, tudo bem? Vamos para a nossa penúltima aula da terceira unidade, tá? Próxima aula, aula de revisão. E hoje vamos falar de um assunto bem relax, tá? Que é o olho humano e os problemas da nossa visão. Vamos lá para o nosso slide, ó. O olho humano é um sistema óptico complexo, formado por vários meios transparentes, além de um sistema fisiológico com inúmeros componentes. Todo conjunto que compõe a visão humana é chamado de globo ocular. A luz incide na córnea e converge até a retina, formando imagens. Trouxe aqui para vocês uma ilustração bem legalzinha, tá? E ela fala de todos os aspectos que nós temos na composição do nosso olho humano. O que é de mais importante que eu preciso saber e decifrar o que seria, professora? Pupila, córnea, tá? Trouxe aqui para vocês também nervo óptico e a retina. Vou trazer detalhadamente no próximo slide o que seria cada um deles, beleza? E eu trouxe ali na ilustração ao lado, pessoal, como é basicamente que funciona o nosso olho humano e o porquê da gente conseguir enxergar todas as imagens vistas por nós mesmos no cotidiano, tá? Eu tenho aqui, ó, a minha córnea, que é toda essa parte branca que a gente tem no nosso olho, tá? Tenho dentro dessa parte uma lente. Que tipo de lente, meus queridos? Lente convergente, aquela que vai convergir tudo para um ponto, que nós estudamos na aula passada. E no fundo do olho, eu tenho a nossa retina, tá? Nossa retina e aqui o nervo óptico, que é o que vai levar todas as informações da imagem para o nosso cérebro. Como é que funciona, pessoal? Ó, vejam bem. Imagine que à frente de vocês tem, por exemplo, uma vela, tá? Todos os raios que sairão dessa vela irão sempre incidir lá na nossa córnea, né? Quando esses raios incidem, eles passarão pela lente natural que nós temos no nosso olho, beleza? E todos esses raios irão convergir para um ponto. Que ponto é esse? É a parte mais importante do nosso olho, a nossa retina, tá? É interessante mostrar a vocês que essa imagem formada, pessoal, aqui no fundo do olho, né, que é a nossa retina, ela é uma imagem formada de cabeça para baixo. E por que a gente não enxerga essa imagem de cabeça para baixo? Porque o nervo óptico, as informações passadas, faz com que o nosso cérebro, de maneira espontânea, gire ela para cima mais uma vez. Por que ela é formada de cabeça para baixo? Porque nós temos um tipo de lente convergente, natural, dentro do nosso olho. Nós estudamos as formações de imagens de lentes convergentes e vimos que em alguns aspectos a imagem realmente é formada de cabeça para baixo. É assim que funciona também o nosso olho, tá? Lembrando mais uma vez, o cérebro é quem tem a função de desvirar essa imagem. Quando a gente enxerga de maneira direita, né? De maneira em pé e não invertida. Lembram das partes principais que eu falei a vocês? Ó, nós precisamos saber, pessoal, que o cristalino é a parte frontal do nosso olho e funciona como uma lente convergente, do tipo biconvexa. Então, como é chamada a lente interna que tem no nosso olho, lente natural, lógico, né? É o cristalino. Não estou falando ainda de lentes de óculos ou lentes de contato. A lente natural do olho de todo mundo é chamada de cristalino e é um tipo de lente convergente. E converge para onde, pessoal? Para a pupila. Olha lá. Comporta-se como um diafragma, controlando a quantidade de luz que penetra no olho, beleza? E, por fim, a retina é a parte sensível da luz, onde são projetadas as imagens formadas pelo cristalino e enviadas ao
cérebro. É importante relembrar aqui, quando a gente vai fazer um exame de vista, por exemplo, a gente precisa dilatar a pupila. Pessoal, qual é a função fundamental da pupila? É basicamente controlar o quanto de luz vai entrar ou não no seu olho. Por exemplo, se a gente estiver no nosso quarto em um ambiente escuro, essa pupila ela vai ser totalmente dilatada, a fim de que a gente consiga deixar com que entre a maior quantidade de luz. Porém, se a gente estiver na praia sem utilizar, por exemplo, um óculos solar, essa pupila ela vai se fechar, a fim de entrar um número muito pequeno de luz para não prejudicar o fundo do nosso olho, que é onde se encontra a parte mais importante, a nossa retina. Beleza? Falando de problemas da visão, inicialmente a gente precisa falar de quem não tem nenhum problema, né? Quem não tem nenhum tipo de problema visual, pessoal, são chamados de emétropes. Pessoas que têm visão considerada normal, são os emétropes. Têm a capacidade de acomodar objetos de distâncias de 25 centímetros em média até a distâncias no infinito visual. Então, pessoas que não têm nenhum tipo de problema visual, ela consegue enxergar basicamente um objeto que está, consegue enxergar de forma nítida e clara, tá? Um objeto que está à sua frente em uma distância de 25 centímetros até a distância do infinito visual. Quero falar também aqui para vocês de uma ilusão óptica, tá? Que são imagens que enganam momentaneamente o cérebro, deixando inconsciente, confuso e fazendo com que este capte ideias falsas. Se vocês visualizarem melhor essa imagem que está à frente de vocês, vocês podem ter a sensação de que ela está se movimentando. Essa sensação é chamada de ilusão óptica. Quem consegue visualizar essa imagem e perceber que ela tende a se movimentar é chamado de emétrope. Não é nenhum problema da visão, tá? É apenas uma ilusão óptica. E eu trouxe aqui para vocês os 5 tipos de problema da visão mais cobrados em prova. Primeiro, miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e estrabismo. Vamos visualizar cada um deles detalhadamente. Primeiro, miopia. Bora lá? Ó, para quem não sofre com esse problema, vai conseguir entender basicamente o que é que um míope passa. Vejam bem, ó, é uma anomalia da visão que consiste em um alongamento do globo ocular. O míope tem dificuldades de enxergar objetos distantes. A correção da miopia é feita com a utilização de lentes divergentes. Vou explicar isso para vocês, ó. Imaginem aqui, pessoal, um olho normal, tá? Aqui eu tenho um olho normal e aqui vai ter a entrada de luz. No final desse olho, pessoal, a gente tem uma coisa chamada de quê? De retina. Então, a entrada de luz vai sempre convergir tudo para essa retina. Quer que eu lhe diga como é o olho do míope, pessoal? Ó, o olho do míope, ele é mais alongado. Toda a luz que entra no olho do míope vai convergir para um certo ponto, que é onde a retina deveria estar. Só que a retina no olho do míope não está aqui à frente, ela está aqui ao fundo. Então, vejam bem, toda a luz que chega no olho do míope converge para um ponto antes, que seria a falsa retina, né? O míope não tem a retina aqui, ele tem a retina lá no fundo. Então, o que é que a gente precisa para consertar essa visão? Colocar uma lente aqui na frente, ó. Que tipo de lente, professora? Uma lente divergente. Então, todo raio que passar na lente do óculos, por exemplo, do míope, ou numa lente de contato, vai conseguir chegar até
essa retina com nitidez. O que é importante eu saber do olho do míope? Primeiro, é um olho longo, é um olho alongado. Segundo, não consegue enxergar objetos distantes. Terceiro, as lentes corretivas são lentes divergentes. Eu me encaixo bem nessa visualização aqui, pessoal. Ó, eu consigo visualizar todo mundo que está perto de mim, né? Por ser míope com nitidez e lá no fundo tudo embaçado. Não é uma qualidade ruim de imagem, é a qualidade do olho de um míope, beleza? Lente divergente, lembram? Lente divergente é a lente de borda grossa, por isso que o óculos do míope, na maioria das vezes, é aquele óculos fundo de garrafa, é aquele óculos que a lente ela encarece para você afinar, tá? Justamente por ser uma lente divergente, uma lente de borda espessa, beleza? O contrário disso, pessoal, nós vamos falar de hipermetropia, tá? Na hipermetropia existe uma diminuição do globo ocular. Agora nós estamos falando do contrário, tá? Tenho aqui um olho normal, aqui o meu olho normal, as lentes, as luzes, né? Entram e devem convergir até a retina, tá? E o olho do hipermétrope, ele é um pouco mais curto, tá? Então, toda luz que incide aqui, ela tende a convergir, ó, lá no final, que não é onde está a retina desse tipo de problema da visão. A retina está um pouco mais à frente. Então, é tudo ao contrário do míope. O míope enxerga bem de perto e enxerga mal de longe. Já na hipermetropia, os objetos próximos é formado além da retina, fazendo aquelas imagens não sejam formadas com nitidez. Visualizem aqui, ó, quem está perto não está conseguindo enxergar direito, né? Porém, a parte do fundo lá está totalmente nítida. O que é que eu preciso saber da hipermetropia, pessoal? Existe uma diminuição do globo ocular, não é mais alongado. Também não consegue enxergar de perto, né? Já é o contrário da miopia, mais uma vez, que não consegue enxergar de longe. E a utilização da lente corretiva é uma lente divergente. É uma lente um pouco mais barata. Beleza? Próximo é o astigmatismo, que muita gente também sofre com esse problema aí da visão. Ó, consiste no fato de que as superfícies que compõem o globo ocular apresentam diferentes raios de curvatura. Então, o que é que acontece no olho de uma pessoa que tem astigmatismo, pessoal? Ó, tenho aqui o olho normal e o olho do astigmatismo, ele tem um certo tipo de diferentes raios de curvatura, tá? É como se fosse um olho um pouco, como se arranhasse aqui ao lado, beleza? E quem sofre com astigmatismo utilizam lentes cilíndricas, lentes mais caras ainda, né? É aquela que vai fazer a junção, beleza? E quem sofre com esse problema não enxerga bem nem de perto, nem de longe. Tranquilo? Próxima doença, são as mais simples e menos cobradas, tá? Presbiopia é uma anomalia semelhante à hipermetropia, que ocorre com o envelhecimento da pessoa. E a correção nesses casos são com as lentes bifocais. Não sei se vocês já viram óculos de idosos, como é basicamente, ó. Nós temos as lentes dele e aqui nós temos, ó, uma diferençazinha. Para enxergar melhor de perto e para enxergar melhor de longe. A presbiopia, ela só acontece em pessoas com a idade um pouco mais avançadas. Beleza? E a correção das lentes bifocais, convergentes e divergentes. Já o estrabismo, pessoal, consiste no desvio do eixo óptico do globo ocular. E a correção das lentes são lentes prismáticas. É um tipo de anomalia da visão que quase nunca é cobrado em prova, tá? Mas é interessante você saber que o estrabismo, nós temos
lentes corretivas de lentes prismáticas. Lembra quando a gente estudou os prismas lá? É basicamente aquele tipo de lente. Beleza? Trouxe aqui para vocês atividades propostas, capítulo 21, módulo 7. São aquelas atividades que ficam lá no final do nosso capítulo, ok? Bons estudos e próxima aula a gente vai trazer exercícios de revisão para finalizar a nossa terceira unidade. Tchau, tchau, até a próxima.